Estamos aqui direto da EBS com o Hoffman Cast. Queria agradecer, estou recebendo aqui convidadas muito queridas hoje, direto da feira. Tenho aqui Ana Luísa, que é diretora do Centro de Convenções Rebouças. Obrigada, Ana Luísa, pela sua disponibilidade. A Adele também, do Transamérica Expo Center, hoje conosco. E a Aline Montanher, da Merz Farmacêutica, nos prestigiando nesse bate-papo. Bom, pessoal, a nossa ideia hoje é contar um pouquinho para a nossa audiência, para os espectadores, sobre como está o nosso mercado, como está o nosso segmento. A Adele e Ana têm aí um segmento de atuação semelhante, né, que são os centros de convenções, os pavilhões. Então, eu queria, por favor, que vocês contassem para a gente um pouquinho de como esse mercado vem se comportando até aqui. Posso? Bom, obrigada pelo convite, Fê. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns para o pessoal da IBS também. O que falar do setor que foi mais atingido pela pandemia? Complicado, né? No caso do Transamérica, nós ficamos 1 ano e meio, um pouquinho mais do que isso, sem eventos, porque a primeira coisa que foi proibida foi a aglomeração de pessoas. Sim. Nós não tínhamos nenhuma noção de até quando isso ia. Eu lembro que logo lá em março, dia 13, né, que a coisa começou a fervilhar, a gente achou que ia ficar 2 meses parado, não mais do que isso. E aí 2 virou 4, virou 6, virou 1 ano e pouco. Então nós ficamos totalmente parados. Agora, está retomando, sim. Nós já tivemos um grande evento em setembro, que foi a Jornada Paulista de Radiologia, que surpreendeu até a própria sociedade organizadora. Sim, foi um sucesso. Então, foi um sucesso. Tivemos a Feira de Vinho, que a Malu acabou de falar no outro painel. E o que a gente está vendo aí, quem conseguiu colocar o evento em pé esse ano está muito feliz, apesar de ainda com medo, né? Porque toda a retomada, e eu costumo dizer que a gente não está passando só por uma retomada, a gente está passando por uma reconstrução do mercado. É uma mudança de comportamento muito grande. É uma mudança de comportamento, a começar pelos cuidados que nós temos que ter, Sim. que não é nada absurdo. Se a gente parar para pensar, todos esses cuidados que a gente está tendo são cuidados de higiene, né? Mas que não estavam incutidos no nosso dia a dia. Né? Mas o que a maioria dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes fala, e é muito verdade, o presencial é insubstituível. Então, com cuidados, diferente, de uma forma mais cuidadosa, a gente está voltando, sim, o Transamérica está sendo bem rigoroso nessa questão de cumprir os protocolos vigentes, protocolos sanitários, né? Mas o presencial vai voltar com tudo. O digital, que era o que a gente tinha como ferramenta durante esse período todo, ele também evoluiu bastante. Eu acho que o híbrido vai ser a solução, sim. Aqui na Hoffman nós temos falado muito sobre a coexistência desses dois modelos. Essa é a palavra. Você consegue alcançar pessoas que antes você não conseguia. Sim. E você prolonga a vida útil dos eventos. Verdade. Então, de uma forma bem simples, a gente está vendo uma reconstrução de mercado em todos os âmbitos. E a valorização do presencial vai ser muito grande. É verdade, A gente está sentindo muito isso. E 2022 promete ser um grande ano. Assim como, talvez não como 2020 se anunciava ser, né? Mas a força desse setor, a parte de contribuição desse setor com a cadeia inteira, né? Ela é muito forte. Então, eu acho que 2022 vem com tudo e é uma reconstrução, eu acho que a palavra é essa. Entendi. Ana, e aqui no Rebouças, o que nós temos como experiência até aqui e como tendência aí para os próximos meses e para o próximo ano? Muito obrigada pela oportunidade, né? Parabéns a Hoffman, parabéns à EBS. Para nós é um prazer acolher esse evento. É um evento muito importante e principalmente nessa época de retomada, né?
É uma alegria para a gente encontrar e rever os amigos presencialmente depois de tantos meses, né? Esse 1 ano e meio que nós passamos sem poder, passando por esse tsunami que nós passamos, né? Então é uma alegria para todos nós. O Rebouças, nesse tempo, nós tivemos uma experiência um pouco diferente dos outros centros de convenções, porque a gente não fechou, a não ser os 3 primeiros meses, né? A gente continuou aberto, porque a gente faz parte do Hospital das Clínicas e os respiradores vieram todos para cá. Puxa. 2.500 respiradores que foram distribuídos para o estado de São Paulo inteiro. Então, a Secretaria da Saúde nos pediu para que a gente atendesse todos os eventos de processos seletivos de contratação de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, na verdade, a gente não parou com os eventos. Teve um papel fundamental nessa estruturação, então. Sim, tivemos um papel fundamental. Na verdade, fizemos um estágio de eventos, né? Com toda a parte de protocolos, né? Joia. A gente fez na marra, né? Já foi o início de uma retomada com a doença, inclusive, né? Na época que ninguém sabia ainda nada como lidar, né? Com o vírus da Covid, né? Então, assim, depois teve a vacinação, a primeira vacinação que foi feita aqui, que foi com aquela enfermeira, né? E depois algumas vacinações. Que foi um marco histórico. Um marco histórico, foi um dia histórico para o Rebouças. Então, assim, nós não paramos. Em dezembro nós tivemos uma oftalmologia, o congresso de oftalmologia, que foi presencial. Um professor aqui da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas, ele quis fazer. Foi numa época que teve respeitando o Plano São Paulo, né, do governo do estado. Foi uma época da área verde, da época do Plano São Paulo, que tinha uma liberdade X para fazer, agora não me lembro quanto que podia de restrição. Então foi feito aquilo, acho que era 60%, não me lembro. Enfim. E vocês recentemente realizaram uma feira também para público final, que foi um sucesso, né? Teve bastante procura. Fizemos. Agora em outubro, no começo de outubro já fizemos. Teve um bazar, chamava Bazar Místico. Depois tivemos um evento grande da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista. Enfim, já começamos agora em outubro. Então, assim como o Transamérica, só que aqui é pequenininho, né? Lá é enorme. Enfim, não dá nem para comparar. Mas, e assim como a Adele falou, o sentimento é o mesmo, né? Guardada as devidas proporções. Foi a área mais impactada, claro, e aos poucos a gente vai retomando agora. 2022 promete ser um ano bom, sim. Os 2 primeiros meses o pessoal ainda está com um pouquinho no pé no freio ainda. Tá. Mas assim, eu acho que depois, aos poucos, a gente vai retomando. A área de eventos, o setor de eventos é um setor muito forte e o Brasil, ele sabe fazer eventos, ele é um país que sabe acolher eventos de outros nacionais e internacionais, né? Nós sabemos fazer evento. Claro que vai ser sempre um desafio para nós, porque agora a gente perdeu, inclusive, alguns profissionais, algumas empresas
tiveram problemas nessa pandemia, né? Alguma parte de mão de obra especializada. Sim, né? Então, nós temos alguns desafios. Mas, assim, eu acho que aos poucos a gente vai voltando. Eu acho que essa parte de inovação, de criatividade foi bastante aguçada nessa pandemia. Olha, nós estamos aqui num podcast que nós não tínhamos, né? Então, assim, muitas coisas, o híbrido tinha muito pouco, né? O online foi descoberto como se nunca tivesse tido, né? Foi um avanço tecnológico dentro desse período. Né? Sim, tem razão. Foi bem assim atualizado, ele começou bem mais cedo, né? Uma claro. Coisa que... Então, assim, eu acho que teve o seu lado bom, digamos assim, né? Entendi. Então eu acho que isso também veio para ajudar o setor de eventos. O setor de eventos, ele tem uma cadeia produtiva muito grande, né? Sim. E com isso, você vê, a parte de gerar renda e empregos é muito importante. Né? Nosso setor precisa muito voltar, é verdade. Veja os hotéis, a rede hoteleira como precisa da área de eventos. É impressionante. Não só a rede hoteleira, parte de restaurantes, São muitos empregos indiretos gerados pelo nosso setor. Isso, é muita coisa. Taxistas, companhias aéreas, sabe? São 54 setores que dependem bastante da área de eventos. Sim. Né? Então, audiovisual, tecnologia, sabe? Então, assim, são muitas áreas. Então, eu tenho certeza que a gente vai voltar e vai voltar mais fortalecido. Concordo. Acredito que sim também. Pensando que a calendarização é uma característica dos centros de convenções, eu posso afirmar de que o nosso calendário para 2022 ele se mantém já mais robusto e chegaria a se assemelhar ao que nós tínhamos em 2019, ainda não? O que vocês têm percebido? O que você arriscaria dizer, Adélia? Responde essa pergunta de prova, Adélia. Diz a minha bola de cristal que a coisa ainda está em definição. Isso. Tá? Né? Eu gosto só dela complementando... Ela é muito... Eu tenho que ser light, né? Não, o que acontece é que... na minha primeira fala eu acabei pulando direto do que já foi esse ano para 2022, né? E uma coisa interessante que chamou muito a nossa atenção foi que para esse ano os eventos que ainda estão por vir, porque a gente já está aí no meio de outubro, final, né? de outubro, mas quase final de outubro, né? A gente foi surpreendido com a manutenção de eventos da área médica. Então, assim, se o setor médico, que foi o que estava mais envolvido em tudo isso, que sofreu bastante também, o médico estava na linha de frente, né? Então, ele manteve o evento em 2021, a partir do momento que os eventos foram liberados, isso nos dá uma segurança que trouxe uma credibilidade para o setor. Credibilidade, exatamente. Sim. E que a pandemia, se não acabou, ela está próxima a acabar, ou a gente está aprendendo a conviver com tudo isso, né? Entendo. E 2022, não está igual a 2019. O calendário teve virou de cabeça para baixo, porque muitos eventos foram cancelados e agora eles precisam se reprogramar. Eventos que estavam no primeiro semestre foram para o segundo, do segundo foram para o primeiro. Então, eu acho que a palavra foi aquela que eu falei, é reconstrução. Entendo. Reconstrução, tá? E aí... o corporativo também voltou um pouquinho mais tímido, mas voltou. A gente quer muito ter uma farma lá no Transamérica. É isso que eu ia dizer. Temos uma representante aqui do corporativo. A gente teve ontem a gente teve um evento de uma farma presencial. Que legal. Foi o nosso primeiro evento, se eu não estiver enganada, acho que foi o primeiro evento corporativo dessa retomada. Tá. E foi, coincidentemente, com uma farma, né? Mas a gente quer ampliar esse calendário, essa participação no nosso calendário. Fica a dica. Né? Conta a sua percepção, Aline. Se eu puder contribuir com o que ela está falando com relação aos médicos, né? Claro. A gente que convive, né, com eles, eles não estão... eles começaram a ser vacinados muito antes, né? Sim. Muito antes. Mesmo o segmento em que a Mer está inserida,
que é um segmento de estética, que não está na linha de frente, muitos médicos estavam na linha de frente. Mesmo, né, tendo... E, inclusive, tiveram que, às vezes, sair dos seus consultórios para poder atender. No né? hospital. Mas eles já estão salvos, né, no entendimento deles, né, para poder estar nos eventos presenciais. Então eles começaram essa levada, tipo, vamos, porque eu percebo que assim, tá tudo bem, a gente já tomou 2 doses, né, tá todo mundo vacinado, por que a gente não vai? Por que não faz? Alguém precisa dar um empurrão. O primeiro passo. E a indústria farmacêutica, a gente estava esperando, não é que a gente estava esperando, mas eu, como gerente de eventos, na expectativa de o que os médicos estão fazendo. E aí eles começaram a fazer isso, a confirmar os eventos, a efetivamente realizar os congressos, a congressos que tinham sido cancelados acontecer e terem público, que era também um receio. A gente, né, até falei ali na outra palestra que a gente tem um congresso semana que vem em Maceió. Ai, que ótimo. Tem um outro na outra semana, então assim, começa a ficar... A roda começa a girar. Muito. E aí isso é uma coisa que acaba que, na minha percepção, né, a gente vai começar a ter um boom agora, é como se tudo tivesse ficado ali... esperando a hora que a porta vai abrir, abriu, aí todo mundo vai fazer tudo em novembro. A famosa demanda reprimida que todo mundo está esperando. Tanto que a gente não tem algumas atividades que a gente não consegue. Eu estava até conversando hoje com um outro hotel que não tem mais nenhuma disponibilidade para o mês de novembro, que é um hotel menor, mas tem muitas salas, mas já não tem, porque são muitas reuniões e tal, presenciais. Dezembro é um mês que já não é muito bom. E aí eu imagino que 2022 a gente, vou falar pela MERS, todas as atividades presenciais a gente já está fazendo orçamento, já está vendo disponibilidade. Por quê? Os eventos vão ser grandes, com protocolo de segurança, que tem distanciamento, tudo mais. E São Paulo tá assim, impossível de conseguir disponibilidade. Entendo. Então... Minha expectativa é que a gente vai sair numa corrida louca, que é isso que vai acontecer, que a gente como cliente vai ficar ligando para vocês, pelo amor de Deus, consegue uma disponibilidade. Que saudade disso ali. Bons problemas, né? Por um outro lado, a indústria farmacêutica teve um outro problema. Só não tiveram mais eventos médicos porque a indústria farmacêutica não liberou os seus funcionários para irem nos eventos. As multinacionais. Em alguns casos, sim. No ano passado, passamos por isso. Ocorreram alguns congressos. Eu não sei se um deles que a gente participou foi aqui, acho que foi aqui, se não me engano, que foi o BOT, se não me engano, Body on Top. E a gente foi no Unique. Foi no Unique. E a gente apoiou e não foi. Entendi. Exatamente. Porque a nossa assim, determinação da diretoria não podemos expor, porque a gente estava com medo. E o desse ano, vocês estiveram presencialmente? Esse ano sim, porque aí as coisas já ótimo. vacina, porque quando eu falei, até a médica responsável, eu falei, vocês são corajosas, não é mesmo? Porque não tinha vacina? Não, mas a gente não tinha vacina para todos, né? Entendo. Tinha vacina. Falei, como é que vocês vão fazer? E tá, a gente vai seguir os protocolos, né? Eles são médicos, tá todo mundo vacinado. Eu falei, e os expositores? A gente vai seguir os, distanciamento. Mas a MERS não liberou, participou. e eu concordei, tá? E não Entendi. liberar. Eu chancelei embaixo, porque é um risco muito alto. Eu vou dar um outro exemplo. A gente faz muitos treinamentos médicos no consultório. E aí eu tenho algumas possibilidades de ampliar esses treinamentos. Vamos estudar isso, vamos. Na semana seguinte, acontece um treinamento e as pessoas todas diagnosticadas com Covid. Todos os médicos. Todos. Puxa. Quem pegou de quem, nobody knows. Não tem como rastrear saber. esse tipo de coisa. Não tem como saber. Mas aconteceu. Aí, aquela coisa de recuar, todo mundo, não, acho que eu não quero mais fazer um treinamento massivo. Aí, 15 dias depois, um mês depois, vamos voltar àquela ideia? Que aí as coisas começam. Então é isso que acontece com a gente, né? É que é um momento de tentativa e erro, né? A gente vai experimentando e aprendendo com esse experimento. Difícil, né? Mas isso foi recente, tá? Isso aconteceu agora.
Foi recente. A gente tem muito treinamento, muito na clínica, que são só pessoas que trabalham juntas. Então, just in case eu tô aí com vocês, né? A gente só leva um profissional para ensinar. Já que tá dando certo assim, vamos fazer uma coisa mais grandiosa? Vamos. Aí, em uma das ocasiões, não foi nem em São Paulo, todos ficaram doentes. Aconteceu. E a MERS, ela acaba sendo uma... Corresponsável, né? Entendo. E aí recua. Aí fica com receio. Então, assim, eu também, como cliente agora, falando, não me defendendo, né? Mas já, né? Eu tenho uma responsabilidade dentro da empresa do tipo, Aline, você vai assinar embaixo disso? Assim, nesse momento, falou-se muito sobre a responsabilidade do CNPJ, né? Então, o que nós sentimos, e eu venho de hotelaria, então eu pude perceber uma movimentação até de uma retomada do lazer muito antes, em que a decisão era do CPF, digamos assim, mas que a empresa, para chancelar ali a sua responsabilidade, que é uma responsabilidade enorme, é totalmente compreensível, ela realmente levou um tempo a mais. Agora, eu quero dizer que consigo ficar muito feliz com eventos como esse, em que o pessoal fez a apresentação da carteirinha de vacinação na entrada, então teve toda uma comprovação, todo mundo está usando máscara, nós estamos aqui sem a máscara porque estamos num ambiente controlado, estamos com distanciamento, mas é muito gratificante, como dissemos anteriormente, o nosso setor precisa dessa volta, é muito importante. Pensando em hotelaria, né, e aí falando que para o hotel, aquela receita de banquetes, aquela receita de hospedagem é muito relevante e muito importante. Faz parte daqueles 54 players aí que dependem dos eventos da nossa cidade. Agradeço muito por recebê-las. É muito importante passar para a nossa audiência um pouquinho da percepção e da experiência de vocês. Gostaria de entrar então nas nossas considerações finais por causa do tempo. Aline, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Todo sucesso na MERS, conta com a gente. Prazer. Vamos ficar muito felizes em poder te atender para esses próximos eventos aí em 22, sejam presenciais, sejam digitais, sejam híbridos. Estamos aí com vocês, tá? Eu estou à disposição, se quiserem me convidar para mais mesaquetes, me diverti, achei bacana. Que legal, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Adele, suas considerações finais, por favor. Bom, vocês deixaram mensagens de esperança para o nosso público. Eu acho que isso é muito importante, é muito gratificante. Obrigada, meninas, pela confiança de tê-las aqui hoje. Regina, nós é que agradecemos o convite. Eu acho que mais do que uma mensagem de esperança, é a realidade que a gente já está vivendo. Sim. Há 1 ano e meio atrás, foi, usando a palavra da Aninha, um tsunami que passou nas nossas cabeças, que a gente não sabia qual ia ser a extensão. Hoje a gente já sabe, vocês veem que essa história de vai no supermercado, limpa tudo, aquela neura toda, né? Hoje já foi comprovado que não tem mais essa necessidade, né? Que é o ambiente que transmite. Então, muita coisa se aprendeu e a gente aprendeu vivendo. Então, assim, somos sobreviventes disso tudo. Eu acho que isso, puxa, não tem preço, né? Nós termos sobrevivido a tudo isso. E mais do que uma mensagem de esperança, eu acho que é a realidade. A coisa está retomando e teremos fazendo muita história para contar. Vai ter muita história para contar. Evento sempre tem muita história para contar, né? Eventos têm muita história para contar. A nossa geração vai ter essa história para contar, né? Verdade. Não é verdade? O mundo vai ter essa história para contar, né? Eu estou muito feliz de a gente estar aqui, o Rebouças está recebendo esse evento. Nossa, eu acho que todo mundo que passa na feira está sendo uma alegria ver todo mundo, né? Tão gostoso. Mas, enfim, eu sei que eu acho que realmente é uma reconstrução, é uma retomada, é um novo, né? Foi uma sacudida que a gente levou para aprender a fazer diferente, fazer melhor. Fazer melhor e sermos pessoas melhores, talvez, né? É o grande legado, né? Sairemos melhores de tudo isso. Isso, com certeza. E saberemos nos conhecer melhor, talvez, né? Com certeza. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito legal. Também gostei muito do podcast. Obrigada, meninas. Eu queria também convidar a MERS, porque a gente está à disposição aqui
Obrigada. Não sei se você já conhecia o Rebouças, fazer a minha merchandising, porque a Adele fez a dela, né? Eu fiz, nem percebi. Já tá automático, né? Tá no sangue. Eu conheço sim, mas obrigada, muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, então, gente. uma ótima tarde e um ótimo evento. Que o evento continua, né? Para todos nós. Isso aí, obrigada. Obrigada.